Oi, pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês? Essa semana, de volta com os nossos vídeos, dei uma trégua para vocês na semana passada. Espero que vocês tenham feito a atividade e enviado para mim, porque essa atividade vai ser parte da nossa nota do terceiro ciclo. E aí vocês ainda farão uma outra e alguma outra que possa ser determinada pela coordenação. Mas nós faremos mais uma, tá? Sobre o nosso conteúdo. Bom, a proposta para a aula de hoje, a gente vai trabalhar com turismo e cultura de Goiás. É uma aula que presencialmente sempre vocês gostam muito, porque tem muita coisa assim. Vocês gostam muito de relatar a experiência de vocês, muito do conhecimento de vocês, e é bem interessante. Aqui eu estou sozinha, mas eu espero que seja uma aula interessante e bacana para vocês, para a gente tratar de um assunto bem agradável, né? A gente vai falar de algumas coisas bem conhecidas e que talvez traga para a gente memórias afetivas, ainda mais nesse momento que a gente está passando, né? Então, hoje nós vamos falar sobre alguns pontos de turismo, algumas cidades turísticas da cidade, do estado, desculpa, e vamos falar um pouquinho sobre a nossa cultura. É importante salientar que quando a gente fala de turismo, a gente sempre faz uma relação muito forte com diversão, principalmente água, né, passeio, mas eu preciso dizer para vocês que existem diferentes tipos de turismo, e não só esse turismo de diversão, né, esse turismo de passeio, existem outros tipos de turismo e a gente vai passar, a entender um pouquinho melhor quando a gente falar dessas cidades. E quando a gente fala de turismo, qual será talvez a primeira cidade que vem à nossa mente, né? E aí talvez seja ela que eu vou trazer a priori aqui para vocês. Vamos lá então? Então, a primeira cidade que eu trago é a nossa famigerada e famosa Caldas Novas, né? Tão famosa não só para a gente, mas como em muitos, em Minas também é muito famoso, São Paulo, tem muita gente de São Paulo também que vem, né, vinha, né? Se bem que o povo tá voltando, né? Muita coragem, mas vamos lá. Para Caldas Novas, o que que tem de tão especial em Caldas Novas, né? Então, é o maior manancial hidrotermal do mundo e dotada de diversificado parque hoteleiro, com parques aquáticos e piscinas hidrotermais, recebe anualmente mais de 2 milhões de turistas de todas as cidades, de todas as idades, e vindo de diversos locais do país, tá? Então, não pensem só vocês que os frequentadores de Caldas Novas são só aqui do nosso estado de Goiás, né? Certa vez encontrei gente do sul do país, né? O povo lá naquele calor tomando chimarrão, né? Mas tudo bem. A cidade também é conhecida pelas suas festas sertanejas, que é o Caldas Country, né? Que não vai acontecer esse ano. Presencialmente pelo menos, né? É um festival de música sertaneja que ocorre todos os anos na cidade, geralmente no mês de novembro. É considerado o maior festival de música sertaneja do mundo. A cidade em si, ela não é tão grande, ela tem quase 80 mil habitantes, como vocês observam aí. Mas é uma cidade onde tem uma rede hoteleira extremamente extensa, que tem ocupações mais do que Goiânia, por exemplo, que é uma cidade que tem 1 milhão e 200 mil pessoas e uma quantidade de leito muito superior à da cidade de Goiânia, para vocês terem uma ideia. Hoje, a cidade já não consegue, por exemplo, pela quantidade de clubes, de piscinas que existe, desse imenso parque aquático, a maioria dessas piscinas já tem aquecimento não natural, né, pela água em si de causa, porque a demanda é muito grande. Hoje, boa parte dos clubes fazem uso de um aquecimento mecânico, mas alguns clubes ainda preservam. Por que que a água é tão quente, professora? É porque tem um vulcão lá em Caldas Novas. Não façam isso comigo. Não existe vulcão em Caldas Novas. Aquilo que a gente vê quando a gente está chegando chama serra, é uma serra, e somente. Por que que a água é quente? Porque a água brota no interior, num local mais profundo da crosta terrestre, quanto mais profundo, mais quente, e ali existe uma crosta um pouco mais fina. Então, por isso que a água é quente. Nada tem a ver com vulcão, pelo amor de Deus. Vocês estão no terceiro ano. Eu falei isso para vocês lá no primeiro, né? Desde o primeiro ano. Então, não me cheguem no terceiro ano falando que existe vulcão em Caldas Novas, porque não existe, tá? A água não é quente por isso. Aqui algumas imagenzinhas para passar vontade em vocês, né? Porque a mim passa vontade. Principalmente nós estamos aí, eu estou há 6 meses sem sair, né, praticamente de casa, então a vontade é muito grande, mas vamos esperar a vacina, eu vou esperar a vacina, tá? Vamos lá. Então, é diferente
Caldas Novas de Rio Quente, tá, gente? Rio Quente é uma outra cidade. É uma cidade que fica próxima a Caldas Novas. Para a gente que vai para Caldas, quando a gente vai por Morrinhos, por exemplo, a gente passa por Rio Quente antes de entrar em Caldas Novas. Quem vem por Piracanjuba, não, né? Já cai ali, já passa direto. Rio Quente, então, é uma cidade pequena, bem pequena, mas é uma cidade que também usufrui, né, dessa questão hidrotermal. Por que que chama Rio Quente? Porque tem um rio quente, certo? Então, olha o que que ele fala. O município é um forte destino turístico do estado também, banhado pelo Rio Quente, o maior de águas quentes do mundo, tá? Então, ele tem 12 quilômetros de extensão e recebe anualmente mais de 1,5 milhão de turistas. Muitos estrangeiros. Por quê? Porque é em Rio Quente que fica o famoso Hot Park, né? O famoso resort. Então, o pessoal vai para o resort do Rio Quente, fica na cidade de Rio Quente, então não fica em Caldas Novas, tá? Esse parque aquático extremamente famoso, nacionalmente famoso, um dos maiores que nós temos aí no país, por isso que recebe tanta gente na cidade de Rio Quente, tá? Então, olhem aqui, vou mostrar uma imagenzinha também para vocês ficarem, né, com muita vontade, muita vontade. Lá, a famosa praia de Água Doce, né, onde foi o primeiro parque, talvez, que tenha feito aí a piscina com ondas, né? Depois isso se tornou um pouco mais popular. Então, em Caldas Novas, nós temos vários locais, vários clubes já que tem a piscina com ondas, né? Mas o primeiro mesmo foi lá no Hot Park. Próxima cidade, Aruanã, né? É o maior e mais envolvido destino do Rio Araguaia, tá? Conquistou aí, após a revitalização de seu porto, uma estrutura invejável para a pesca e prática de esporte náutico. Já estive em Aruanã uma vez, há muitos anos atrás. Então, é a cidade talvez maior, e ela é pequena, mas é a maior, que se tem próxima ali. Próxima não, ela é na beira do Rio Araguaia, né? E a gente sabe que aquela região ali ela é muito utilizada, principalmente no período da seca, que é o período de agora. Esse ano foi menos frequentado por causa da pandemia, mas vi muita gente nas redes sociais indo para o Rio Araguaia. Então, lá o município tem estrutura hoteleira, 2 hotéis, mas tem. À margem do rio, né? Tem os luxuosos e tradicionais acampamentos que são montados com todo o conforto da vida moderna, então não perde em nada. Não é o tipo de programa que eu gosto de beira de rio, né? Mas ali tem gente que chega de helicóptero, tem lanchas luxuosas, o povo leva cozinheiro, leva de tudo, monta ali os acampamentos luxuosos, passa ali 15, 20, 30 dias na beira do rio, né? E Deus me livre, eu para mim, né? Mas ficam ali e usufruem das praias que acabam surgindo. Por que surgem essas praias? Porque como o rio baixa muito, acabam surgindo alguns bancos de areia, tanto na margem quanto no meio do rio. E aí o pessoal acampa ali naquele local e fica ali durante um longo período, não só para tomar banho, mas também para a prática da pesca, de atividade náutica. Então é muito utilizado, é um turismo muito forte dentro do estado de Goiás. Vamos ver uma fotinha. Tá aí, ó, tá vendo os bancos de areia? Então o povo acampa nesses bancos de areia, tá? Eles, ó, pra você ver, helicóptero, né? Então é assim, existe gente com muito dinheiro que frequenta aí o Rio Araguaias. A gente não tem, acha que é beira de rio, acampamento, pelo contrário, tem muita gente cheia da grana que gosta muito desse turismo, tá? Vamos ver qual que é a próxima cidade. Tcharam. Oi, Anápolis. Nossa, como assim, professor? O que é que tem que necessitar, pelo amor de Jesus Cristo, né? Pois é, existe algo que Anápolis vai se enquadrar dentro do turismo, que não é diversão, que é o nosso caso aqui, né? Que a gente citou no início da aula. Então, o que que é? É um turismo de negócios. Então, Anápolis se enquadra dentro do turismo de negócios. O que que é isso? Vamos entender o que que ele está falando para a gente, ó. Anápolis é o terceiro maior PIB industrial do Centro-Oeste, não é do estado, do Centro-Oeste, atrás apenas de Goiânia e Brasília. Então, o nosso PIB só perde para as capitais, tá? Do Centro-Oeste. Então, olha o que que ele fala, ó. A vocação da cidade como polo industrial se formou com a instalação do DAIA em 1976, tá? Possui diversificada indústria farmacêutica e destacada presença nos ramos automobilístico, alimentício e atacadista de secos e molhados. Um importante ponto turístico é a base aérea, que não se chama mais base aérea, chama Ala 2, né?
referência nacional e internacional em aviação de caça. Então, às vezes a gente acha que não, porque não faz parte da nossa realidade, mas Anápolis recebe muita gente, muita gente. Mas por que que a gente por que muitas vezes a gente não vê? Porque está fora daquilo que a gente convive. Então, para quem trabalha ali no DAIA, por exemplo, naquelas grandes indústrias, vem muita gente de fora para fazer negócio, pessoas, por exemplo, que às vezes têm filiais, né, aqui em outros estados, vêm para cá. Tanto que os principais e melhores hotéis da cidade ficam exatamente na região mais próxima à aldeia, para atender essa demanda, porque a demanda maior é das pessoas que vêm para a aldeia. Então, o nosso turismo existe? Existe, mas é um turismo de negócios, não é um turismo de diversão, porque a gente não tem nada aqui nesse sentido que possa trazer esse tipo de turismo, né? Até a gente acharia bom, eu concordo com vocês, eu imagino que seja o pensamento de vocês, mas não é essa a realidade. Mas isso é ruim? Claro que não, né? Porque para a economia da cidade isso é muito bom, né? Então isso acaba trazendo benefício. Então, o nosso turismo é um turismo ligado a um turismo de negócio. Vamos ver umas fotinhas, porque ninguém conhece a nossa cidade. Vamos lá, né? O famoso monumento ali. Aqui o famoso Parque Ipiranga, a entrada do DAIA e a nossa linda prefeitura, né? Só para vocês fingirem que não conhecem, mas todo mundo sabe que vocês conhecem, mas vamos para frente. O próximo turismo, Goiânia, capital. É um turismo muito parecido com o turismo de Anápolis, também é um turismo de negócios. Às vezes vai variar em relação aos tipos de negócio. Vai ser talvez alguns negócios um pouco diferentes do contexto do que seria Anápolis. Claro que a gente tem que entender que existem muitas indústrias em Goiânia e que isso vai influenciar. Então, aqui, ó, nós falamos, né? Apesar de Jovem Goiânia é reconhecida mundialmente por seu acervo arquitetônico Arte Deco, que é o estilo de arquitetura que tem, principalmente ali na região central de Goiânia. Localizado no coração do Brasil, a capital de Goiás, mescla o clima cosmopolita dos negócios com o jeito de receber bem do goiano. Então, o que isso quer dizer? Vamos entender um pouquinho. Com uma combinação única de ruas arborizadas. Então, Goiânia só perde em arborização no país, se eu não estiver enganado, para Curitiba. Acho que é Curitiba ou é Uberlândia, não sei. Eu acho que é Curitiba mesmo. É uma das cidades mais arborizadas do país. O que é isso? Quantidade de árvores por metro quadrado na cidade, tá? Parques urbanos, então, uma questão que chama muita atenção em Goiânia é a quantidade de parques que existe na cidade. A gente poderia citar aqui Parque Flamboyant, Vaca Brava, muitos outros. Que agora eu vou mostrar uma imagem, acho que é do Flamboyant que eu tenho aqui. Ó, um bom número de hotéis, restaurantes e centros de convenções é um dos destinos turísticos mais importantes do Brasil, especialmente em congressos e eventos. Esse centro de convenções de Goiânia, ele é referência nacional pela sua estrutura, infraestrutura, tudo que ele oferece. Então, muitas vezes ele acaba sendo escolhido para receber grandes eventos, não agora nesse momento, mas para receber grandes eventos exatamente pela sua infraestrutura e pela qualidade dali do centro de eventos. Goiânia também é muito conhecida pela questão gastronômica. Então, em Goiânia, nós já temos aí muitos restaurantes que acaba atraindo também, acaba sendo um ponto forte nessa questão do turismo. A culinária goiana em si, né? A vida cultural, gastronômica e de lazer na cidade são pontos altos para moradores e visitantes. Tanto que muita gente daqui de Anápolis, por exemplo, frequenta a vida cultural e gastronômica de Goiânia muito mais do que aqui de Anápolis, pelas opções, pela qualidade, pelo nível mais alto de serviços ofertados, de qualidade de serviço. Como eu disse aqui, essa questão de negócio, existe um ponto muito alto de Goiânia, que são a questão têxtil não, mas de fabricação de roupas. Goiânia abriga uma das maiores feiras abertas do mundo, que é a Feira Hippie, do mundo não, da América Latina, que é a Feira Hippie. Ali nós temos em Goiânia muitas indústrias que produzem roupas, e ali se a gente chega, hoje não tá tão assim, mas depois acho que a vida já tá quase voltando ao normal, né, gente? Essa é a realidade. Se a gente chegar ali próximo à rodoviária, de sábado, por exemplo, a gente vê muita gente de muitos outros estados que vem a Goiânia para comprar roupa para revender em outros locais, até mesmo de Anápolis, né? Então, esse é um turismo muito forte, é um turismo de negócio. Então, em Goiânia existe muito essa questão da produção de moda.
tá? Muita roupa à venda, muitas fábricas voltadas para essa área, tá? Goiânia também é muito conhecida, gente, pelos seus barzinhos, né? E quando eu digo bar, não é quer dizer aquele trem de boteco você sentar na rua, né? São bares assim, de alto padrão, bares caros para se frequentar, para consumir, mas em Goiânia é uma área assim que destaca muito. Existem bares de N segmentos, tanto de questão de grupos, tanto de questão musical, uma série de coisas, né? Aqui é a famosa Avenida Anhanguera com o Anhanguera, né? Aqui a estatuazinha dele aqui. E aqui nós temos o Parque Flamboyant. Então só algumas imagens para você, para quem não conhece, nunca tenha ido a Goiânia, tem alguma noção. Agora vamos para outro tipo de turismo. Trindade. Trindade também tem um outro turismo, que é o turismo religioso. O que é Trindade, né? Lá nós temos a conhecida capital da fé dos goianos, situada a 25 quilômetros da capital, possui seu ápice da Romaria do Divino Pai Eterno, que esse ano não teve, né? Que é na última sexta-feira de junho com início de julho. Então são aí 15 dias. Então é realizada há quase 2 séculos e é considerado o segundo maior evento religioso do Brasil, o segundo maior, tá? Em 2014, quase 3 milhões de fiéis passaram pelo município nos 10 dias de festa e lota o Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, o único santuário do mundo dedicado ao Divino Pai Eterno. Então, é uma festa secular, para vocês terem uma noção da importância, né? Então, vem gente não só do estado, mas do Brasil inteiro para participar dessa festa. Ali tem a rodovia dos Romeiros, né? Aqui, ó, como vocês podem ver, a rodovia dos Romeiros, onde o pessoal vai passando aqui, ó. Muita gente esse ano não teve, né? Obviamente, mas muita gente. Aqui é uma missa. Vocês conseguem, a missa de encerramento, vocês conseguem ter uma noção da quantidade de pessoas? Muita gente. Então, essa é a primeira igreja. Essa daqui é a segunda. E agora já estão construindo uma terceira. Não vamos entrar na história do Padre Robson, mas vamos lá. Já estão construindo uma terceira basílica, né, para poder caber. Quando a gente passa ali, dá para ver, né, quando a gente passa ali por Trindade. Bom, a próxima, agora que é um turismo misturado, eu digo que é um turismo histórico com um turismo também de diversão também. Por quê? Porque lá na cidade de Goiás também existem algumas cachoeiras, alguns locais que a gente pode visitar. Então, é a cidade de Goiás, conhecida por Goiás Velha, eles não gostam de serem chamados assim, só para deixar claro. É a antiga capital do estado e foi fundada no ciclo do ouro. A gente já falou um pouquinho sobre ela na nossa primeira aula, lembram-se? Então, o retrato do período colonial brasileiro é uma maneira muito particular, razão pela qual é um patrimônio cultural da humanidade da Unesco, então ela é tombada. O que isso quer dizer? Que ela tem que ser protegida, então ela não pode ser modificada, tá? O traçado urbano é um exemplo do desenvolvimento de uma cidade mineira com as adaptações às condições do local, como os limites impostos pelo Vale da Serra Dourada e o Rio Vermelho. Então, o Rio Vermelho passa ali no meio da cidade. Para quem já esteve lá, tem a pontezinha, né? Do outro lado da ponte, eu vou mostrar agora a casa da Cora Coralina. Então, Cora Coralina é da cidade de Goiás, tá? Entre suas manifestações culturais, a gente destaca da Semana Santa, em especial a procissão do Fogaréu. Eu não sei se vocês já viram alguma reportagem ou imagem. Acontece na Sexta-feira Santa, onde as pessoas saem à rua encapuzadas, com tochas na mão, para simbolizar toda a dor do Calvário, da morte de Jesus, que acontece então ali na Semana Santa, tá? Muita gente, é muito famosa a procissão do Fogaréu, então muita gente vai para a cidade de Goiás para assistir. Esse ano, obviamente, não teve, mas vai para a cidade para assistir e participar desse momento. Vou mostrar algumas imagens. Aqui a ponte, aqui embaixo, é o que fica, né? O Rio Vermelho. Aqui foi a casa de Cora Coralina. Hoje aqui é um museu, né? Muito bacana, bem legal. Já estive na cidade de Goiás uma vez, tá? Aqui são algumas das igrejas que possuem na cidade, muito bonito, inclusive. As ruas são assim, olha para vocês verem, é muito bonito, assim. Você vê a arquitetura antiga, é muito legal, uma história realmente assim, é de impressionar. E aqui o famoso coreto, né? Toda cidade antiga tinha um coreto. Aqui em Anápolis tem coreto, viu, gente?
Vocês não sabem não, mas aqui em Anápolis tem coreto. Ao fundo aqui, ó, a igreja, fica bem lá em cima, a gente sobe, sabe? Bem bacana, é essa daqui, ó. Essa igreja aqui, essa ao fundo é essa aqui. Depois a gente fala melhor sobre a procissão do Fogaréu, agorinha. Outra cidade conhecidíssima que ferveu aqui, né, final de semana, agora do feriado, não deveria, mas tudo bem, que é a cidade de Pirenópolis, bem pertinho aqui da gente. Eu acho que quase todo mundo de Anápolis, que mora em Anápolis, quase todo mundo conhece Pirenópolis. É uma cidade também com um turismo histórico e também, assim, de diversão, porque existem muitas cachoeiras, muitas opções. Tem o rio que passa dentro da cidade. É uma questão gastronômica também, hotéis de altíssimo padrão. Então, por exemplo, em Pirenópolis nós temos hotéis que têm aí diárias de R$ 900, para vocês terem uma ideia. Tá? Então, recebe assim um turismo muito grande vindo de Brasília, de outros estados também, tá? É uma cidade extremamente bonita, extremamente acolhedora a população, então é muito bacana, já estive em Pirenópolis algumas vezes, então assim, é muito bom, uma cidade assim que realmente é muito boa. Então, a cidade colonial, bem preservada pelos cenários históricos, dezenas de cachoeiras e vida noturna movimentada. Então, diferente da cidade de Goiás, a vida noturna de Pirenópolis é bem agitada. Então, eles têm lá a conhecida Rua do Lazer, onde ali os restaurantes invadem a rua, todo mundo passa, come ali, bem caro, mas tem uma vida bem mais agitada, mais assim, chamativa. E um povo bem alternativo também, que gosta, né, da cidade de Pirenópolis, que a gente sabe disso, mas que gosta muito ali daquela cidade. É, então, aí, guarda-casarões do século XVIII, fazendas tombadas. É um retrato vivo da história goiana, isso é verdade mesmo, né? A Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário é a maior, mais antigo monumento histórico do Centro-Oeste brasileiro. Então, ela foi construída em 1727. Alguns anos atrás, ela acabou sofrendo um incêndio, não se sabe até hoje se foi criminoso ou não, destruiu bastante a igreja. Houve uma reconstrução, até o sino se perdeu, então foi bem triste mesmo, tá? Bem triste. Aqui, ó, algumas das cachoeiras, né? Aqui é a cidade em si, né? Com toda a sua arquitetura do século XVIII. E a famosa Rua do Lazer, né? Onde os restaurantes invadem a rua, então aqui durante a noite não passa carro, então as pessoas sentam, né? E vão comer. Esses restaurantes é bem bacana mesmo, bem agitado. É muito bom a cidade de Pirenópolis. Agora nós vamos falar de uma outra cidade, talvez não seja tão conhecida, mas é uma cidade muito famosa, até mesmo muito fora de Goiás, é bem muito frequentada por muita gente, muitos artistas, muita gente famosa. É uma cidade que fica na Chapada dos Veadeiros, ela chama Alto Paraíso. Então ela recebe, ela é muito lindo, nunca estive, mas é muito lindo. As imagens vai mostrar isso para vocês, onde tem mais de 120 cachoeiras, tá? Lá existe uma atmosfera muito esotérica, muito, sabe, outra vibe. Dizem, né, o povo de lá diz assim que as pedras de lá têm poder de cura, que os OVNIs pousam por lá. Então existe uma onda muito, sabe, muito assim, desse estilo, sabe? O povo tem muito. Quando o ano acabou em 2012, o mundo acabou em 2012, vocês lembram? Lá era o único lugar que não ia acabar. Então o povo tudo mudou para lá, achando que lá seria o único lugar do mundo que não acabaria, né? Eles estavam errados, nota-se. Talvez acabe agora, né, gente? Mas tudo bem. É, Lá em Alto Paraíso está a Vila de São Jorge, que é a entrada para o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Então, é uma cidade que fica na Chapada dos Veadeiros. Vou mostrar algumas imagens para vocês ficarem embasbacados, porque é muito linda. Aqui é a Chapada, né? Olha que lindo. Tá vendo? É muito, muito, muito lindo. O pessoal gosta muito de ir para lá, de fazer atividade como rapel, é, nesse estilo, sabe? Esse tipo de turismo, tá? Eu nunca fui. Quando era para eu ter ido no mestrado, acabou dando errado. Então é um lugar que eu tenho muita vontade de conhecer, mas com filho impossível. A próxima cidade é a cidade de Formosa. É uma cidade que fica no entorno de Brasília, tá? Onde ali nós temos uma grande quantidade de água, de rios, que vão acabar formando aí as grandes bacias três grandes bacias, como o Amazonas, o Rio da Prata e o do São Francisco.
Então, dentre os atrativos está o Salto de Itiquira, famoso, o povo gosta de morrer lá, né, gente? Muito alto, muito perigoso, com 168 metros de queda livre. É o maior salto do Planalto Central e está em uma reserva formada por uma corredeiras, mirantes, cânions e mais de 35 nascentes de águas puríssimas e cristalinas. Então, é muito bonito, né? Aqui eles falam Buraco da Arara, se eu não estiver enganado, tá? Aqui é o Salto de Itiquira, tá? E esse aqui eles chamam de Buraco Azul, se eu não estiver enganado o nome. É muito bonito, é muito bonito. Então, o pessoal vai muito para lá, né? Bem próximo de Brasília. A próxima cidade é Chapadão do Céu. É uma cidade que fica próxima ao Parque Nacional das Emas, então fica mais, né, ao sul do estado de Goiás, talvez pouco conhecido. É um parque, é um local muito ligado à natureza, onde vamos ter atividades voltadas para o arvorismo, caminhadas, mais nesse sentido, muito parecido com o tipo de turismo que acontece ali na Chapada dos Veadeiros. Então, fica dentro do Parque Nacional das Emas, que é uma reserva ambiental, uma das poucas que nós temos dentro de Goiás, que preserva o cerrado. Acho que essa é a última, que é Lagoa Santa, que talvez vocês já tenham visto a propagandinha, né, lá na Anhanguera, na TV Anhanguera, quando mostra Lagoa Santa é um local de água hidrotermal também, como em Caldas Novas, mas é só uma lagoa, não é como em Caldas. Lá só existe um hotel, realmente é muito bonito também, é bem bacana, vou mostrar aqui para vocês, tá vendo? Isso aqui são plantas aquáticas, não, então aqui você não vai pisar, certo? Aqui onde fica o hotel, tá vendo? É muito bacana, é bem bonito também, tá? Agora nós vamos falar sobre a cultura goiana para a gente finalizar a nossa aula, e não menos importante, porque a nossa cultura é extremamente rica. Aqui de cara eu já deixo algumas imagens para mexer com vocês. Aqui nós temos Cora Coralina, né, famosa poetisa. Aqui nós temos a festa das cavalhadas, que acontece em Pirinópolis. Aqui nós temos a procissão do fogaréu. E aqui nós temos o famoso piqui, né? A culinária goiana é uma culinária que se destaca e é muito importante dentro da cultura goiana. Bom, dentro das artes, né, a gente vai falar sobre José Joaquim Veiga Vale, que foi nascido em Pirinópolis e que fazia esculturas entalhadas em madeira. Então, lá em Pirinópolis existem esculturas que pertencem a esse artista, a esse escultor, tá? Então, dentro das artes, a gente tem na escultura destaque para José Joaquim Veiga, da Veiga Vale. Na literatura, a gente tem Hugo Carvalho Ramos, Basileu Toledo França, Bernardo Ellis, Gilberto Mendonça Teles, entre outros. Mas a que mais se destacou e mais conhecida, né, no Brasil inteiro, nós temos Cora Coralina, Ana Lins, que na verdade se chama, né, Ana Lins Guimarães Peixoto Bretas, e ela publicou o primeiro livro quando ela tinha 76 anos, né, que chamavam, um livro de poemas, Poemas dos Becos de Goiás e Histórias Mais. Então, ela conhecida pelo pseudônimo de Cora Coralina, e foi poetisa e contista, sendo considerada uma das maiores escritoras brasileiras do século XX. Então, olha a importância da nossa cultura para o Brasil. Tá? Também era conhecida por seus dotes culinários, especialmente na feitura dos doces típicos da cidade de Goiás, onde morava. Então, ela tem livros de receita lá onde era a casa dela, né? Fica exposto lá alguns livros dela que eram livros de receita, principalmente desses os tachos que ela fazia esses doces, tá? Então, a Cora Coralina acabou assim marcando muito a cultura goiana. Entre festas e festivais, nós temos aí, né? O Estado de Goiás promove algumas manifestações artísticas, como a gente vai destacar aqui algumas. Nós temos na cidade de Goiás realizado o FICA, que é o Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, é super famoso, vem gente de fora, então é muito prestigiado, fica, tá? Nós temos o Festival Internacional de Cinema, que é em Porongatu, a Mostra de Teatro Nacional de Porongatu, que é o Tempo, e o Festival do Canto da Primavera, que não vai acontecer, eu imagino, esse ano, que é agora em setembro, onde
acontece um festival gratuito na cidade com vários shows, numa vertente um pouco mais diferente, voltado para o regional, músicas mais regionais, MPB, mais nessa onda. E é extremamente famoso, dá muita gente, movimenta muito a cidade, é bem famoso. Bom, outro destaque que nós temos são as festas religiosas, e talvez esse seja um ponto alto da cultura goiana, porque como nós vimos na questão do processo histórico de ocupação do território goiano, principalmente nós vamos ver aqui que são festas o quê? Católicas, porque nós tivemos uma influência muito grande da religião aqui na formação do território, então acaba que essas festas têm um peso muito grande dentro da nossa cultura, quando a gente vai falar da cultura goiana. E aí, aqui nós vamos destacar algumas que nós já falamos aqui, né? Então, na cidade de Pirinão, cidade de Goiás, talvez sejam as duas maiores, né? De expressão assim, mais famosas, digamos assim. Claro que tem a festa do Divino, Pai Eterno, né? Na cidade de Trindade. Mas nós temos a festa do Divino Espírito Santo, as cavalhadas e as comemorações. E comemorações de Semana Santa, como a procissão do Fogaréu. Então, a procissão do Fogaréu acontece na cidade de Goiás, as cavalhadas acontecem em Pirinópolis. Depois pesquise um pouquinho sobre as cavalhadas e sobre a procissão do Fogaréu, é bem bacana, é bem interessante. As cavalhadas é uma manifestação bem antiga, acontece há séculos, né? Lá eles acabam encenando a guerra entre os mouros e os cristãos, né? Aí tem toda a história dos cavaleiros, todos paramentados, escondidos com as máscaras, que passam pela cidade, né? Todo ano tem como se fosse um festeiro responsável, uma família responsável pela festa. Então é muito interessante estar relacionado. Então, ela é muito famosa, muito importante ali naquele momento. A cidade se volta totalmente para a ocorrência dessa festa. Nós temos também, né, algumas outras, como por exemplo a Romaria da Nossa Senhora do Muquem, que fica em Niquelândia, é uma festa bem famosa que também atrai muita gente, tá? A festa de Trindade do Divino Pai Eterno, que também, né, atrai muita gente, como a gente já mostrou aqui. Então, essas são as festas religiosas. Nós temos também, né, às vezes não vai ocorrer em magnitude, mas também tem muita importância para o nosso estado, são as folias de reis, né, que ocorrem no início do ano, em janeiro, que é a festa dos reis magos, onde tem os pousos, né, que vão de casa em casa, e de fazenda em fazenda. Aí como mudou, agora as folias já estão acontecendo dentro da cidade, né, os pousos acontecem dentro da cidade. E é muito, muito a cara de Goiás, né, aí tem a parte da reza, a parte da comida e a parte da dança. Tem gente que só vai para a parte da dança, alguns talvez para a comida, mas na reza, ultimamente, é só um tiquinho de gente que aparece, né? Mas é algo bem forte dentro de Goiás também. Também, deixa eu ver se ele fala aqui, né? E aí vai passando de casa em casa, fazendo no pouso, as rezas, é algo muito forte, bem característico da cultura goiana. Alguns de vocês devem saber disso. E aqui a gente vai falar sobre a gastronomia. A gastronomia é um ponto muito alto, muito forte da, da cultura goiana, né? Com as nossas. Assim como existe a comida baiana é bem característica, a goiana também é bem característica, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Aqui em Goiás, o comer, né, que ele falou, em Goiás é um ato social, a gente se junta, bora ali comer, vamos juntar aqui, vamos comer. Então é um ato social, para a gente comer é mais do que só alimentar, né? Existe todo um processo, a família se junta, todo mundo se junta ali na cozinha. Então é algo muito prazeroso para o goiano. Né? E tanto que aqui ele vai falar que a cozinha geralmente é uma das maiores partes das casas, né? As casas mais antigas, a cozinha era a parte maior, porque as pessoas se juntavam em torno ali da cozinha para cozinhar. Quem nunca juntou a família para fazer uma pamonha? Que atire a primeira pedra, né? Aquele que escondia 2 queijos na pamonha e marcava que aquela era a sua, né? Quem nunca? Então, esse ato, né, de comer para o goiano é muito forte. E a gente teve muitas influências da colonização, mas também se esbarrou muito na nossa escassez de alguns produtos. Então a gente foi se adequando àquilo que a gente tinha aqui, o que o Cerrado nos fornecia para criar essas características da nossa culinária.
né? Então ele fala, ó, se não havia batatinha, a gente utilizava mandioca, o inhame, né? A serralha entrava no lugar do almeirão e a taioba, substituía a couve-flor. E assim foram, né, muito, o piqui, a guariroba, então muitos frutos, cajamanga, mangaba. Então a gente consegue então ver que a introdução desses alimentos do cerrado na nossa cultura e que isso trouxe uma identidade muito forte para a nossa culinária, né? Então, aqui nós temos alguns outros tipos de comida que é muito característico, né? A paçoca de pilão, o peixe assado na telha e a galinhada, né? A galinhada, por sinal, não se resume ao frango e arroz, né? Acompanhada com açafrão, milho, cheiro verde, né? E aí a gente vai colocando, né? Uma galinhada, né, gente, bem feita. E aí nós temos os doces típicos feitos aqui em Goiás, que também são muito fortes. Vamos ver aqui umas imagens. Ah, uma pamonha, né? Goiano que não gosta de pamonha, não é goiano, né, gente? Pelo amor de Deus. Ah, eu não gosto. Não, gente, nasceu no lugar errado. Goiano que não gosta de pamonha, nasceu no lugar errado, não tem condição, né? Bom, e aqui para finalizar, e eu vou falar bem rápido aqui, porque a gente já citou a maior parte do que eu vou falar aqui, que são as cavalhadas, né? Que a gente falou que acontece em Pirinópolis, tá? Então é a festa do Divino, toda a cidade se prepara para a apresentação, ocorre toda uma encenação. Depois vocês podem fazer uma pesquisa sobre isso para se inteirar melhor. E aqui, só para a gente finalizar, que a gente não falou, só essa, que são as congadas. Então, ó, são realizadas tradicionalmente no município de Catalão e reúne milhares de pessoas no desenrolar do desfile dos ternos. O que são os ternos? São os conjuntos de congos. Que é isso, né? O Congo que homenageia o escravo Chico Rei e sua luta pela libertação de seus companheiros, com o bônus da devoção à Nossa Senhora do Rosário. Então, são duas festas em uma só. Então, existem vários ternos, várias equipes ou grupos de congos que saem pela rua desfilando e tocando e com seus com os seus instrumentos ali, onde eles vão cantando pela cidade, né? Aí ele fala, ao toque de três apitos, os generais, que são os comandantes, por assim dizer, dos ternos, dão início às batidas e percussão e dos mais de 20 ternos que revezam entre catupés e cacunda, vilão, moçambiques, penacho e congos, cada qual com suas cores, em cerca de 10 dias de muita festa. Aqui a gente vê uma presença muito forte da cultura africana, tá? Tanto nos tipos de música, dos instrumentos utilizados na forma como ensinar, então acaba havendo uma junção da cultura africana junto com a religiosidade, a devoção à Nossa Senhora do Rosário. Aqui, talvez eu tenha falado de muitas coisas que talvez vocês nem sabiam, mas que para o interior de Goiás, e aqui eu não considero Anápolis tão interior assim, uma cidade tão interiorana, que às vezes que tem ainda muito intrínseco esse tipo de cultura, alguns tipos dessas culturas, algumas coisas que talvez algumas cidades, algumas festas que vocês não conhecessem. Então, a gente tem que ter essa preocupação em valorizar o que é local, o que faz parte realmente da nossa cultura, preservar para que isso continue passando de geração. Porque quando a gente não passa esse conhecimento, a cultura morre. Então é importante a gente ter esse conhecimento sobre a nossa cultura, sobre de onde nós somos, cultivar isso, passar para os outros e entender a riqueza, a profundidade de é, como é que eu posso dizer? A profundidade e a riqueza que toda cultura tem. Uma cultura não se sobrepõe a nenhuma, mas todas são importantes. Então é necessário que as culturas sejam respeitadas, preservadas e passadas de geração em geração, tá bom? Ah, aqui, ó, que gracinha. Eu finalizei, mas ó, o sertanejo, né? Só para falar de algo muito importante, que é a catira, que é uma festa muito forte, né? E também a questão da viola, tá? Tocar viola. A viola também é um instrumento extremamente importante dentro de Goiás. Sertanejo, hoje, eu vejo que já perdeu um pouco do que a palavra em si diz, né? Até pelo tipo de música hoje que se enquadra dentro dessa categoria, que de sertanejo não tem mais nada. Aí entra aquele sertanejo universitário, que para mim nunca saiu da escola, né? Não sei como é que virou universitário. Mas preservar, né?
Então, a nossa aula é isso. Depois vou deixar esse material com vocês, depois vocês deem uma lida, pesquisem um pouquinho sobre isso, sobre essas cidades, sobre esse tipo de cultura, daquilo que enriquece mesmo a nossa cidade. Um beijo para vocês e a gente se encontra aí mais à frente. Acho que nós estamos já para acabar o nosso conteúdo, tá? Nós estamos nos finalmente. Um abraço.